Estando composto o egrégio plenário, com a graça de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária do dia 28 de outubro de 2014. Especial aqui, assim, eu faço uma pequena inversão aos cumprimentos. Cumprimento, em primeiro lugar, o diretor-geral, Dr. Mauro Diogo, em nome do qual cumprimento todos os servidores por hoje estarmos comemorando o Dia do Servidor Público, né? E uma comemoração, inclusive trabalhando. Transferido para a próxima sexta-feira, dia 31, o feriado, tem razão das eleições. Cumprimento o egrégio plenário, os meus eminentes pares, doutor procurador, cumprimento os advogados aqui presentes, partes, e submeto à aprovação as atas das sessões passadas, a de número 8.198 e 8.199, da qual todos os eminentes colegas têm conhecimento do conteúdo. Não tendo apresentado qualquer manifestação para efeito de retificação, declaro aprovado. Só seguindo o regimento interno, primeiro vamos colocar em pauta uma continuação do julgamento e, posteriormente, os nossos eminentes juízes auxiliares logo a seguir. O 1 da pauta é o processo 241/2014, recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, abuso de poder econômico, recorrente Jairo Manfroy, recorrente ainda Tarcísio Ferrari, recorrido Jona Campos Vieira, a relatoria do Dr. Lídio Modesto, que votou afastando a preliminares de intempestividade, ausência de capacidade postulatória, cerceamento de defesa e de nulidade da prova por ilicitude da gravação ambiental. No mérito, negou o provimento. As preliminares foram rejeitadas à unanimidade. Quanto ao mérito, o eminente primeiro vogal acompanhou o doutor relator. A eminente segunda vogal, desembargadora Maria Helena, também o acompanhou. Doutor Pedro Francisco pediu vista e o quarto vogal aguarda, portanto, passo a palavra ao eminente terceiro vogal. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares, digno representante do Ministério Público Eleitoral, ilustres advogados, servidores desta casa, bom dia a todos. Eu pedi vista desses autos, senhor presidente, para uma análise, tendo em vista que me preocupa sempre que estamos a julgar uma conduta como aquela de captação ilícita de sufrágio e a prova se resume a provas orais, e isso realmente é preocupante, e por isso eu pedi vista para uma análise criteriosa dos autos e adianto aos eminentes pares que cheguei à mesma conclusão do eminente relator. Quando se analisa as provas desse processo, verifica-se que do depoimento das testemunhas se extrai o contexto em que os fatos ocorreram. E aí identifica-se que havia uma disputa entre o candidato Jonas e o candidato Jairo, e duas pessoas, Naldo e Alex Negri, conhecido por Leleco, eram apoiadores da campanha do Jairo e procuraram o Marcos, que era apoiador da campanha do Jonas, na tentativa de convencê-lo a mudar o seu apoio do Jonas para Jairo e com isso levar a sua família. Então esse é o contexto que nós extraímos das provas testemunhais que estão nos autos. E não há controvérsia praticamente muito significativa sobre esse fato.
E a prova fundamental de que houve, e também é importante observar que nesta ação a denúncia se deu em razão de oferecer e prometer vantagem em troca de voto. Não há alegação de que essa oferta e essa promessa tenha se consumado, mas isso não é necessário para efeito da tipificação do artigo 41A, que se conforma com oferecer e prometer. E quando se analisa a prova que tem conexão com a prova testemunhal, que é a gravação ambiental realizada e já reconhecida lícita, portanto, essa é a prova que está conectada com a prova testemunhal, que é exatamente a gravação de uma conversa, ou de algumas conversas, mas a mais significativa que me chamou a atenção e que para mim é suficiente para a resolução da questão na posição do eminente relator e também do douto juiz de primeiro grau, é um trecho da conversa na qual o Marcos, conversando com o Naldo diz a ele a respeito dessa oferta, pelo menos aqui, caracterizada de 2.000 tijolos. Diz assim, diz então o Naldo: tenha minha palavra e ganhamos segunda-feira, antes de eu ir embora, passo no João Goiano e libero para você 2.000 tijolos. Aí o Marcos diz, aí ele insiste então com o Marcos, bora fechar negócio. E o Marcos diz, está feito. E ele responde, está fechado. Então realmente aqui a oferta está realmente comprovada pela gravação ambiental realizada. O contexto em que esses fatos ocorreram é possível identificar com o depoimento testemunhal, portanto, me pareceu realmente correta e adequada a solução dada tanto pelo juízo de primeiro grau quanto pelo eminente relator, razão pela qual acompanho integralmente o seu voto. Colhe o voto do eminente quarto vogal, doutor Agamenon. Eu acompanho o relator com os acréscimos trazidos aqui, tanto pelos meus ilustres colegas que me antecederam. Proclamo, portanto, o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas. No mérito, também por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Esse aí tem eleição, né? Nesse caso aqui não terei uma eleição suplementar. Vamos ver depois aí se houver embargos ou não. Em julgamento 5 da pauta, o processo 164.645, recurso eleitoral em representação, pesquisa eleitoral, divulgação de pesquisa, recorrente Leonardo Ribeiro Albuquerque, recorrido Adriana Aparecida da Silva. Doutor Alberto Pampado, relator, com a palavra. Egrégio plenário, trata-se de recurso eleitoral interposto por Leonardo Ribeiro contra a sentença de parcial procedência de representação que, apesar de reconhecer a irregularidade na divulgação de pesquisa eleitoral, por não terem sido atendidos nenhum dos requisitos obrigatórios do artigo 11 da Resolução TSE 23.404, deixou de aplicar a multa por ausência de previsão legal. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta, em síntese, que no caso em análise é perfeitamente cabível a aplicação da multa prevista no artigo 33, parágrafo 3º da Lei 9.504/97, em razão da ausência de registro da pesquisa divulgada pelo recorrido no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais da Justiça Eleitoral, pugnando pela procedência do recurso, para que seja aplicada a multa prevista no supracitado artigo. O recorrido apresentou as contrarrazões de folhas, parecer do Ministério Público Eleitoral pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Colhe o doutor parecer. Mantenho o parecer. Mantido o parecer, retorna a palavra a Vossa Excelência. Voto.
Cuida-se de recurso eleitoral interposto contra a sentença de parcial procedência de representação, que apesar de reconhecer a irregularidade na divulgação da pesquisa eleitoral por não terem sido atendidos nenhum dos requisitos obrigatórios do artigo 11 da Resolução TSE nº 23.404, deixou de aplicar a multa por ausência de previsão legal. Inconformado, o representante, ora recorrente, assevera o cabimento, no presente caso, da penalidade prevista no artigo 33, parágrafo 3º da Lei 9.504/97, argumentando a ausência de registro da pesquisa divulgada pelo recorrido no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais da Justiça Eleitoral. Esse é o cerne do presente recurso. A despeito das alegações do recorrente, conforme bem asseverado pelo representante do Ministério Público Eleitoral em seu parecer de folhas 89, nos seguintes termos, aspas, como se vê do documento apresentado na exordial, acostado às folhas 12, a amostragem a qual faz referência o panfleto distribuído pelo recorrido fora realizada pelo Instituto MARC, em parceria com a RD News, sendo ela registrada no TRE sob protocolo tal. O que a decisão recorrida reconheceu, como se extrai dos autos, não foi a divulgação de pesquisa sem o prévio registro, mas sim a divulgação de pesquisa sem a observância dos requisitos previstos no artigo 11 da Resolução TSE 23.400, situações que não se confundem. Digo eu agora, disso decorre que não há reparos a serem feitos na sentença recorrida, já que a pesquisa eleitoral divulgada pelo recorrido possuía registro prévio, afastando, portanto, a penalidade que pretende que lhe seja aplicada ao recorrente. Isto porque deveriam ter sido observados os requisitos previstos no artigo 11 da Resolução 23.404 para a divulgação da pesquisa, os quais constituem irregularidades quando não observados, mas não autorizam a aplicação da multa em face da ausência de previsão legal. E, nesse sentido, eu cito 2 ou 3 julgados aqui, TRE do Paraná, do TSE. No caso aqui, a multa prevista na legislação é para a pesquisa não registrada. No caso aqui, a pesquisa é registrada, apenas não atendeu os requisitos do artigo 11. Por isso, reconheci a irregularidade da divulgação, mas deixei de aplicar a multa, porque a previsão da multa é só para a pesquisa não registrada. Por tais motivos, diante da não demonstração da ausência de registro prévio da pesquisa divulgada, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, nego o provimento ao recurso, mantendo íntegra a sentença de folhas, é como voto. Com o voto, doutor André Prosetti. De acordo, Excelência. Governadora Maria Helena. Tem uma dúvida que eu gostaria de esclarecer com o eminente relator. Parece-me que para o registro há o pré-requisito, né? E Vossa Excelência trouxe a notícia de que ela foi registrada. No entanto, ela não atendia, ou eu entendi mal? Não, a divulgação que não atendia. Ah, tá. A divulgação não trazia aqueles requisitos obrigatórios para divulgar. Acompanho, eminente relator. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Doutor Agamerão. Acompanho o relator. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, não sendo voto do doutor relator, em consonância com o parecer. Senhor presidente, eu peço licença para me retirar. Agradeço a todos, bom trabalho. Obrigado. Você também. Bom trabalho, um bom dia. O 2 da pauta, o processo 175.122/2014, agravo regimental em representação, propaganda eleitoral, agravante coligação Viva Mato Grosso e agravado coligação Amor, a nossa agente, doutora Ana Cristina, relatora, com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, tratam-se de agravos regimentais interpostos pelas coligações Viva Mato Grosso e Amor à Nossa Gente, nos autos de representação 175122/2014, tendo como representante o Ministério Público Eleitoral.
Insurgem-se as agravantes contra a decisão que deferiu a liminar pleiteada, determinando que todos os representados, no prazo máximo de 1 hora a contar da notificação, adotassem as medidas necessárias para promover a limpeza de todos os locais em Cuiabá e Várzea Grande em que se encontrassem materiais de campanha eleitorais impressos, folhetos, volantes, folders, santinhos, panfletos, etc., com a devida comprovação nos autos, sob pena de multa, com base no artigo 461 do Código de Processo Civil. Foi fixado o valor de R$ 5.000 por hora de descumprimento. Inconformados com a decisão, a primeira agravante, coligação Viva Mato Grosso, interpôs agravo regimental às folhas 14 e 19, clamando pela reconsideração da medida liminar deferida, sobre os fundamentos de que não pode ser responsabilizada por crime, tendo em vista ser pessoa jurídica e que o representante não indicou os locais onde o suposto ilícito foi praticado, desconhecendo que houvesse material de campanha de seus candidatos espalhados pela rua. Argumenta ainda que o prazo para cumprimento da obrigação violou a razoabilidade, pois, como não houve a indicação dos locais onde o ilícito foi praticado, a agravante teria que percorrer todos os bairros de Cuiabá e Várzea Grande para localizar os santinhos jogados na rua. Por sua vez, requer, pois, que caso seja mantida a determinação, que seja revisto o prazo para cumprimento. Por sua vez, a segunda agravante, coligação Amor à Nossa Gente, interpôs agravo regimental às folhas 21 e 25, contrapondo-se à mesma decisão, pugnando pela sua reconsideração, em razão de que percorreu os locais indicados e recolheram os poucos santinhos relacionados aos seus candidatos. Continua afirmando que a decisão liminar fixou prazo para cumprimento que ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, requerendo que seja afastada a multa por se mostrar demasiadamente excessiva. Instado a se manifestar, em razão de ser o representante do Ministério Público Eleitoral, se absteve de proclamar qualquer opinião. É o relatório. Passo a palavra do procurador. Senhor presidente, considerando que se trata de agravo regimental e que o Ministério Público é parte, eu deixo de me manifestar. Mantido, você retorna a palavra a Vossa Excelência. Antes de proferir o voto, senhor presidente, eminentes pares, eu gostaria de lembrá-los que se trata daquela ação ordenada em todos os estados do país para a manutenção das cidades limpas. Justamente com o mesmo propósito da campanha lançada pelo TRE relativa à Cidade Limpa, que também foi em Rondonópolis, em Tiquira e outras comarcas do interior. Voto. Primeiramente, a respeito da recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas em sede das representações eleitorais, este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido pelo conhecimento por inteligência do artigo 12 da resolução do TSE 23398, que assim dispõe. Artigo 12. As notificações, as comunicações, as publicações e as intimações serão feitas no horário das 10 às 19 horas, salvo se o relator dispuser que se faça de outro modo ou em horário diverso. Parágrafo único. As decisões de concessão de medida liminar serão comunicadas das 8 às 24, salvo quando o relator determinar horário diverso, iniciando o prazo do recurso. Perfil do entendimento que a vontade do TSE, ao instituir a supramencionada norma, foi exclusivamente de regulamentar o horário para a prática dos atos processuais e que a ausência de uma melhor técnica de redação inseriu infortunadamente o termo recurso no dispositivo em comento. É a melhor exegese a par da própria recente jurisprudência do TSE, a qual vem ampliando o rol das decisões interlocutórias irrecorríveis em vista de uma escorreita aplicação do princípio da celeridade. Eis que tais recursos não acarretam qualquer benefício prático ao próprio recorrente, consubstanciando-se apenas em tumulto processual e formalismo contraproducente. Nesse sentido, trago julgados a lume, contudo, em razão de
da decisão proferida em sede de mandado de segurança, número 145682/2014, desta Egrégia Corte de Justiça, bem como a teor do artigo 117 do Regimento Interno, há que se conhecer do presente recurso, não subsistindo mais nesse ponto divergências quanto ao seu cabimento. Pois bem, no caso em apreço, atinente ao meritum causa, razão parcial assiste aos agravantes, que se resignam diante da decisão a qual determinou que no prazo de 1 hora realizasse a limpeza de todos os locais em Cuiabá e Vargem Grande, onde se encontrassem materiais de campanha eleitorais impressos, fixando a multa de R$ 5.000 por hora de descumprimento. Permanece fleumático o entendimento de que as condutas perpetradas pelos representados extrapolam a convenção firmada com esta Justiça Eleitoral nos termos do que foi elaborada a campanha Cidade Limpa, pois antes da sujeição à determinação contida às folhas 9/11, havia obrigação de não serem harmônicos com essas atitudes detestáveis e que degradam o nosso meio ambiente. A ideia da referida campanha era de que todos os materiais de propaganda que seriam jogados indiscriminadamente nas ruas e próximo dos locais de votação tivessem uma destinação ambiental correta. Salienta-se que todas as coligações representadas compareceram à reunião realizada no dia 1º de 10/2014, cujo objetivo foi conscientizá-los dos preceitos da referida campanha, tendo todos firmado o compromisso de manter a cidade limpa e, para tanto, recolheriam material publicitário e entregariam nesta sede até a meia-noite do dia anterior ao pleito. Portanto, contrapor-se ao fato de que em 1 hora seria prazo insuficiente para realizar a limpeza da cidade não merece amparo, pois se entende que os representados tinham que antever e elidir tais fatos. Ademais, deveriam levar a sério as regras ali estabelecidas, pois tinham total ciência de que poderiam ser responsabilizados pela conduta de se emporcalhar a cidade. Nota-se que em outras sedes eleitorais a campanha surtiu efeitos, a exemplo da cidade de Rondonópolis, onde o Ministério Público, bastante atuante, em parceria com a Justiça Eleitoral, alertou os candidatos e partidos do município de que a nefasta prática de se promover o espalhamento de santinhos pelas ruas seria tomada como gasto ilícito e abusivo de campanha, sujeitando-os às penalidades da lei, inclusive com a proposição do procedimento penal competente. Não se pode olvidar que se esperava, se espera e esperamos para eleições futuras. É uma conduta diferente por parte dos candidatos, partidos e coligações, de modo que o período eleitoral não seja para a cidade algo que a deprecie e para o povo sinônimo de baderna, como vem ocorrendo. Que o tempo mude os comportamentos também, mas não se pode admitir que a exigência de um comportamento esperado seja tido como absurdo, quando o absurdo é o comportamento reprovável adotado pelos candidatos, partidos e coligações. Porém, é importante frisar que o inconformismo dos agravantes também é o fato de que for estipulada a multa de R$ 5.000 por hora de descumprimento. Neste ponto, convém esclarecer que, no presente momento, realmente tornou-se incerto, inexequível e liquidável referida a multa, até mesmo porque já se passaram vários dias e várias horas, havendo que se resguardar a particularidade da conduta de cada representado, de modo que a atuação da Justiça Eleitoral deve ser justa e segura. Assim, e considerando a possibilidade de adequação dessa contingência, fixo a multa outrora fixada no valor proporcional e razoável de R$ 30.000 para cada coligação que não tenha comprovado o cumprimento da liminar. No que tange à verificação do efetivo cumprimento da decisão julgada pelos representados, aclara-se que este tema refere-se ao mérito da presente representação, portanto, abstenho-me da sua análise. Em razão dos motivos acima alinhavados, dou parcial provimento aos presentes agravos regimentais para adequar o valor de R$ 30.000 para a multa em caso de não comprovado o cumprimento da liminar. É como voto. Com voto, doutor Lídio Modesto. Relatora. Doutor André Luiz Posetti. Senhor presidente, uma vez que todos os partidos participaram da reunião do dia 1º, acho que o combinado não é caro. Acompanho o voto da relatora. Vereadora Maria Helena. Acompanha a doutora relatora. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o inédito relatora.
embora não tenha voto nesse caso aí, mas Acompanhe. não foi só o combinado, além porque é previsão legal de que caracteriza propaganda irregular. E além, eu sempre tenho batido aí de que também há crime eleitoral, crime ambiental. Espalhar. Eles iriam pegar um caminhão de santinho, de panfleto, para entregar para o outro ia mandar fazer um caminhão desses aí. Esse aí não pega porque tem, inclusive, a gráfica, tem numeração, tem tudo. Então, proclama o resultado. O Tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento aos agravos regimentais para adequação do valor da multa aplicada nos termos do voto da outra relatora. Parecer? Foi. Não tem parecer. 3 da pauta, o processo 137.888. Recurso eleitoral em representação, propaganda eleitoral, horário eleitoral gratuito. Recorrente coligação, coragem e atitude para mudar. Recorrido coligação Viva Mato Grosso, doutora Ana Cristina, relatora, com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, trata-se de recurso eleitoral interposto por coligação Coragem e Atitude para Mudar contra a decisão proferida pelo juiz auxiliar da propaganda eleitoral, que julgou parcialmente procedente a representação ofertada pela coligação Viva Mato Grosso para ratificar a liminar e determinar a suspensão definitiva da propaganda eleitoral irregular divulgada pela recorrente na propaganda eleitoral gratuita, no programa eleitoral gratuito de televisão, modalidade inserção, deixando de aplicar a multa por ausência de previsão legal. Em sede de razões recursais, o recorrente resignou seu inconformismo, alegando que o recurso utilizado na propaganda tratava-se apenas de textos de apoio à fala do candidato, sem nenhum recurso de animação ou efeitos especiais, sendo simplista, sem capacidade para ferir a isonomia do pleito eleitoral. Aduz que a técnica utilizada é rudimentar e a mensagem exposta não torna a propaganda capaz de macular o escopo da norma, pois de maneira alguma possui o condão de causar dúvida, erro ou mudança no estado mental do eleitor. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença julgando totalmente procedente a representação manejada, reformando a sentença prolatada, especialmente para rever a determinação de suspensão da propaganda. A recorrida, por sua vez, informa que após a publicação da sentença, a propaganda tida como irregular foi divulgada, requerendo que fosse determinado às emissoras de televisão para que não reproduzam as inserções e que fosse aplicada a multa em caso de descumprimento. Em sede de contrarrazões, a recorrida coligação Viva Mato Grosso contrapõe-se, afirmando que não há reparos na sentença que reconheceu a utilização de computação gráfica na propaganda na modalidade de inserção, o que é vedado pela legislação eleitoral. Deste modo, pugna para que seja negado o provimento ao recurso eleitoral interposto pelo fato de que a sentença combatida não merece qualquer reparo. O Ministério Público Eleitoral requer em preliminar o não conhecimento do recurso em razão de que não foi tempestiva e, no mérito, pugna pelo desprovimento em razão da utilização de computação gráfica. É o relatório. Escolha do outro parecer. Mantenho o parecer. Mantido o parecer. Eminentes pares, trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Coragem e Atitude para Mudar contra a sentença que julgou parcialmente procedente a representação para ratificar a medida liminar e determinar a suspensão definitiva da propaganda eleitoral irregular que fez uso de computação gráfica, o que é expressamente proibido na modalidade de inserção. Inicialmente, o Ministério Público Eleitoral, em preliminar, pugna pelo não conhecimento do recurso em razão da intempestividade. Assim, sabe-se que o prazo para interposição de recurso contra a decisão proferida em representação é de 24 horas contados da publicação da decisão em secretaria, em sessão conforme estabelecido no artigo, ou em sessão conforme estabelecido no artigo 35 da Resolução 23398 do TSE. No caso em tela, a publicação da sentença se deu na data de 18 de nove de 2014, às 14h53, consoante certidão de folhas 38, tendo o recorrente apresentado o recurso somente em 21 de nove de 2014, logo o recurso é intempestivo. Nesse sentido, trago à lume alguns julgados. No outro norte, ainda tem-se que a remota hipótese de admitir o recurso para análise
de mérito, já não há mais como efetivar qualquer decisão, haja vista que o último dia de divulgação da propaganda eleitoral, tanto na televisão como no rádio, ocorreu no dia 1º de 10 de 2014. E, ao final, então, declaro prejudicado o recurso em razão da sua intempestividade. Não conheço do recurso em razão da sua intempestividade, somada à falta de interesse recursal. É como voto. O voto do doutor Lídio Modesto. Com a relatora. Doutor André Luiz De Padre. acordo. Embadora Maria Helena. Com a relatora. Doutor Pedro Francisco. Acompanho a legislatora pelo não conhecimento do recurso em razão da intempestividade. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar da intempestividade para não conhecer do recurso, nos termos do voto da douta relatora, em consonância com o parecer. É o 4 da pauta, o processo 129.050/2014, sem recurso eleitoral em representação, conduta vedada a agente público, prefeito municipal de Cuiabá. Recorrente, coligação Amor à Nossa Gente. Recorrido, Carlos Henriques Baqueta Fávero. E recorrido, Rogério Salles. Doutora Ana Cristina é relatora, com a palavra. Senhores eminentes pares, trata-se de recurso eleitoral tempestivamente interposto por coligação Amor à Nossa Gente, contra a decisão proferida pelo juiz auxiliar da propaganda eleitoral que julgou improcedente a representação ofertada. A representação foi interposta pela recorrente em face da coligação Coragem e Atitude para Mudar, Carlos Henrique Baqueta Favaro, Rogério Salles, Mauro Mendes Ferreira e José Pedro Gonçalves, alegando em síntese a suposta prática de conduta vedada pelo atual prefeito de Cuiabá, consistente na realização de campanha eleitoral em horário de expediente, almejando a aplicação de multa nos termos do artigo 73, parágrafo 4º, combinado com o artigo 78 da Lei 9.504, em sede de razões recursais. O recorrente resigna seu inconformismo no fato de que o recorrido Mauro Mendes, atual prefeito, era coordenador geral de campanha de Pedro Táxi e estava privilegiando essa atividade em detrimento do seu trabalho frente à prefeitura, inclusive cabulando uma tarde inteira de expediente funcional para se dedicar às atividades eleitorais. Aduz que a referida conduta é proibida, consoante disposto no artigo 73, inciso 3 da Lei 9.504/97, uma vez que o representado Mauro Mendes seja servidor público e não se licenciou para participar da campanha eleitoral dos demais representados beneficiários de tal conduta. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida. A recorrida apresentou contra-razões, contraponto-se que o representado Mauro Mendes é agente político, portanto, não se sujeita ao expediente fixo ou cumprimento de carga horária. O Ministério Público Eleitoral manifesta pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Mantenho o parecer pelo desprovimento. Mantido, retorna a palavra, Vossa Excelência. Voto. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Amor à Nossa Gente contra a sentença que julgou improcedente a representação. Inicialmente, malgrado as fundamentações esposadas nas razões recursais, cumpre notar que o recorrente tenta, a todo modo, desmudar conceitos com a finalidade de imputar uma conduta ilícita à pessoa cuja lei eleitoral não lhe proíbe tal comportamento. Registra-se, é preceito eleitoral, a legalidade esculpida no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, sendo indubitável a exata interpretação das normas vigentes, não cabendo ao julgador realizar uma interpretação extensiva para aplicação das disposições sancionatórias. O sistema eleitoral deve ser seguro e, acima de tudo, justo, porquanto é essencial para a concretização do regime democrático de direito. Deste modo, ilustra que o recorrido Mauro Mendes é prefeito municipal e, assim sendo, é agente político, cuja definição nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello seja, abre aspas, agentes políticos são os titulares dos cargos estruturais, a organização política do país, ou seja, ocupantes dos que integram o arcabouço constitucional do Estado, o esquema fundamental do poder, daí que se constituem nos formadores das vontades superior do Estado. São agentes políticos apenas o presidente da República, os governadores, prefeitos, respectivos vices.
os auxiliares imediatos dos chefes executivos, isso é, ministros e secretários das diversas pastas, bem como senadores, deputados estaduais e vereadores. O vínculo de tais agentes entretém com o Estado não é de natureza profissional, mas de natureza política. Exercem um munus público, vale dizer, o que os qualifica para o exercício das correspondentes funções não é a habilitação profissional, a aptidão técnica, mas a qualidade de cidadãos, membros das civitas e, por isso, candidatos possíveis à condução dos destinos da sociedade. A relação jurídica que os vincula ao Estado é de natureza institucional estatutária. Seus direitos e deveres não advêm de contratos travados com o poder público, mas descendem diretamente da Constituição e das leis, donde são por elas modificáveis, sem que caiba procedente oposição às alterações supervenientes sob color de que vigoravam condições diversas ao tempo das respectivas investiduras. Logo, a consequência de ser agente político é a sua liberdade de atuação, ou seja, não está subordinado a nenhum superior, podendo exercer os poderes e funções decorrentes da sua investidura de maneira que lhe aprouver. Já os servidores públicos estão vinculados pelos limites de seus cargos, sempre sujeitos a ordens, em alguma instância, dos agentes políticos que orientam a execução do serviço público. Diante disso, nitidamente se percebe a diferença fundamental entre o agente político e os servidores públicos, qual seja a natureza de seu vínculo com a administração pública. Bom, finalmente, diante do exposto, nego o provimento ao recurso, mantendo íntegra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. É como voto. Com o voto, doutor Lídio Modesto. Eu acompanho a relatora. Com o voto, doutor André Possetti. De acordo com o voto da eminente relatora, senhor presidente. Desembargadora Maria Com a Helena. eminente relator. Doutor Pedro Francisco. De acordo. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto da doutora relatora, em consonância com o parecer ministerial. Senhor presidente, me peço licença para me retirar. Muito obrigada, um bom dia a todos. Obrigado, doutor, você também. Seis da pauta, recurso eleitoral, prestação de conta de candidato a cargo vereador. Recorrente Edio Martins de Souza. E recorrido Ministério Público Eleitoral, doutor Agamenon, é o relator com a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso eleitoral, inominado interposto por Edio Martins de Souza contra a decisão do juízo da 54ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas suas contas de campanha nas eleições de 2012, em que foi candidato ao cargo de vereador. A sentença apontou as irregularidades que eu nomino aqui, em número de 3. Fundamentado nas irregularidades acima, o magistrado a qual julgou desaprovadas as contas prestadas pelo recorrente, por entender que incorreu em graves falhas, ao deixar de apresentar os elementos documentais necessários à comprovação da regularidade das despesas acima discriminadas. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a decisão merece ser reformada por não ter considerado as provas dos autos, ter sido analisada com rigor exagerado, pois as irregularidades apontadas estão longe de serem insanáveis, sendo vícios formais podendo ser perfeitamente reparados. A dota Procuradoria Regional Eleitoral se manifesta pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença impugnada. O relatório, senhor presidente. Qual é o outro parecer? Mantenho o parecer. Mantido o parecer. Senhor presidente, meu voto é em consonância com o parecer ministerial, mantendo a sentença de primeiro grau. Na verdade, eu só estou entendendo como sanada a falha contida, a irregularidade apontada no item 3, que refere-se ao valor das sobras financeiras de campanha, no valor de R$ 7,00, que pelo que foi analisado, foi configurado, essa irregularidade está devidamente comprovada e sanada nos autos. No mais, eu estou mantendo e estou à disposição dos demais pares. Negando o provimento do recurso. Consulta se há algum voto divergente. Então, estando todos de acordo, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. 7 da pauta, processo número 20.330/2012, prestação de conta de partido político, conta anual
Requerente Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria do TRE, doutor Agamenon Canta Moreno, é o relator com a palavra. Senhor presidente, conforme anunciado, trata-se de pedido de providência interposto pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria em razão da omissão do Partido Trabalhista Nacional, PTN, no que tange à apresentação de suas contas partidárias referentes ao exercício 2011. Proposta de instalação do procedimento, o Diretório Nacional do Partido foi notificado para suspender a participação do Diretório Regional nas contas do fundo partidário, nos termos do artigo 18 da Resolução TSE 21.841. Intimado, o representante do partido apresentou a prestação de contas relativa ao exercício 2011 às folhas 23 e 46. As folhas 62 e 64, a CCIA analisou a documentação apresentada e ponderou pela realização de diligências para sanar as irregularidades apontadas e pela regularização da representação processual. A folha 70 foi determinada a intimação do partido para regularização da representação e esclarecimentos solicitados pela CCIA. No entanto, o prazo transcorreu em habeas, conforme certidão de folha 78. Em nova manifestação, a CCIA manifestou-se pela desaprovação das contas, conforme parecer de folhas 81 e 83. Novamente intimado, o partido deixou transcorrer em habeas o prazo para a manifestação. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela declaração das contas como não prestadas ante a ausência de capacidade postulatória. É o relatório. Corredor do parecer? Mantenho o parecer. Mantido. Senhor presidente, o voto está em consonância com o parecer ministerial e, inclusive, decisões já firmadas por esta Casa. Estou declarando não prestadas as contas referentes ao exercício 2011 do Partido Trabalhista Nacional e aplicando à espécie a sanção de suspensão das cotas do fundo partidário enquanto persistir a omissão nos termos do artigo 28.2 da Resolução 21.841/2014. O voto está devidamente fundamentado enquanto à disposição dos demais pares e estou à disposição também para eventual esclarecimento, senhor presidente. Algum voto contrário? Todos de acordo? O Tribunal, por unanimidade, julgou não prestar as contas do Partido Trabalhista Nacional, PTN-MT, relativo ao exercício 2011, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. O 8 da pauta, o processos 10.659/2014, prestação de conta de partido político, exercício financeiro 2013. Requerente Partido Trabalhista Nacional. Doutor Lídio Modesto, relator. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de prestação de contas do PTN relativa ao exercício financeiro de 2013. Foi determinada a intimação da agremiação partidária para regularizar a representação processual, todavia, apesar de intimada, esta silenciou-se. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opiniou pelo julgamento das contas como não prestadas ao relatório. Qual é o parecer? Mantenho o parecer. Retorna a palavra a você, né? Presidente, o caso é extremamente singelo, o voto encontra-se disponibilizado, né? Conforme dito no relatório, não houve intimação para regularização da representação, o partido quedou-se inerte e, diante de tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, julgo não prestadas as contas do PTN relativas ao exercício financeiro 2013 e determina a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário aplicado até que cesse a inadimplência, comunicando essa decisão ao órgão de direção nacional do aludido partido e ao TSE. É como voto. Consulto se há algum voto divergente. Todos de acordo, proclama o Tribunal, por unanimidade, julgou não prestar as contas do Partido Trabalhista Nacional relativo ao exercício 2013. Nós temos o voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Não havendo mais matéria judiciária nem administrativa, entretanto, o eminente diretor-geral tem em mãos aqui um relatório quanto ao resultado das eleições. Eu passo para conhecimento e ficar registrado nos anais deste tribunal. Senhor presidente, senhora corregedora, senhores membros, colegas, só um balanço geral, né, desse segundo turno das eleições. Das 8.562 urnas preparadas para o dia da eleição, nós tivemos uma troca de 62 urnas, o que representa 0,72%. De qualquer forma, o mais importante que todas as urnas eletrônicas, nenhuma urna manual, nenhuma urna de lona, não tivemos nenhuma impugnação, nenhum recurso até o presente momento. A segurança em Mato Grosso, nós tivemos 10 ocorrências no estado todo.
principalmente naquelas caracterizações de propaganda irregular e boca de urna. A abstenção em Mato Grosso, nós tivemos 25,43% dos eleitores aptos a votarem, 2.188.000. Nós tivemos um comparecimento de 1.631.824. E essa abstenção gerou 556.522 votos não computados, votos em branco 0,90%, que representa 14.723 votos, e votos nulos 2,14%, que representam 34.872 votos. E, em números gerais, senador, eram esses números que tinham passado. Deixa a palavra. Eu queria perguntar se as abstenções deste ano foram equivalentes às dos anos anteriores. Como é que nós ficamos em termos de abstenções? Doutor Pedro, no primeiro turno, nós tivemos 22,96% e agora 25,43%. É um pouquinho a mais, a gente tem um comparativo com os outros anos, sempre girou em torno de 22 e 23%. E esse ano realmente foi um pouquinho mais. A média nacional de abstenção esse ano, no segundo turno, foi 21,10%. Nós tivemos estados, principalmente Distrito Federal, que teve cerca de 12% apenas de abstenção. Mas os estados do Sul, com menos de 20%, e o nosso um pouco acima da média nacional, sim. Presidente, só para reforçar o convite para amanhã, que será realizado aqui no auditório da Casa da Cidadania, a diplomação, a outra fase da diplomação do programa Voto Consciente. E informar aos eminentes pares que os partidos que concorreram a essas eleições que foram realizadas tanto na Escola Estadual Professor Nilo Povas, Escola Estadual Professor Fernando Leite Campos e na Escola Estadual da Polícia Militar Tiradentes, foram o Partido da Educação e Meio Ambiente, Partido da Ética e Cidadania, Partido da Cultura, do Esporte e Lazer, Partido do Respeito às Diversidades e o Partido do Direito à Vida e à Saúde. As eleições foram realizadas no dia 21 de outubro, dia 22 e 23, respectivamente, nas escolas Professor Nilo Povas, Estadual Fernando Leite e Militar. Sendo que na escola Professor Nilo Povas, a vencedora, o partido vencedor, foi o Partido do Respeito às Diversidades, com 62 votos. Na escola estadual Professor Fernando Leite de Campos, com 145 votos, quem venceu foi o Partido de Direito à Vida e à Saúde. E também na Escola Estadual da Polícia Militar Tiradentes, com 112 votos, o vencedor foi o Partido de Direito à Vida e à Saúde. Só para você ter uma ideia, aproveitando e fazendo esse balanço também, lá na Escola Estadual Professor Nilo Povas foram 165 pessoas, alunos, compareceram para a votação, e foram registrados 4 votos em brancos e 7 nulos. E os demais direcionados ou divididos nos partidos. Na Escola Estadual Professor Fernando Leite de Campos, foram 313 votos, sendo que brancos 11 e nulos 11. Brancos 1 e nulos 11. E na Escola Estadual da Polícia Militar Tiradentes, foram 352 votos, sendo 11 nulos e 14 em branco. Quero registrar que não houve nenhuma troca de urna também, não houve nenhuma boca de urna registrada e nenhuma apreensão de material no momento. Então, parece que tudo transcorreu na maior tranquilidade. E espero contar com que puderem comparecer amanhã a partir de 8h30. Obrigado, presidente. A abstenção não foi registrada. 0%, acredito. Ao cumprimentar a doutora Agamenon e a escola por mais essa iniciativa de sucesso, eu quero também deixar registrado meus cumprimentos, mas, infelizmente, eu não poderei comparecer em razão da sessão no Tribunal de Justiça da 2ª Câmara, para onde já estou de volta ao meu aconchego.
Também dizer aos senhores que enviei a todos, não sei se já chegou às mãos dos senhores, uma opinião pessoal minha a respeito daquela sugestão do presidente da possível mudança do horário dos servidores. Eu elenquei algumas razões, alinhavei algumas razões e encaminhei aos senhores para apreciação dos senhores a respeito do assunto. E também, senhor presidente, por último, eu queria deixar aqui para a apreciação dos pares, e em especial de Vossa Excelência, o registro ao eminente procurador eleitoral, que eu gostaria que Vossa Excelência, se aprovado pelos demais pares, registrasse em ata e enviasse ao Ministério Público Federal da conduta do eminente procurador, da brilhante atuação dele durante as eleições, o mesmo se estendendo aos juízes também, que deverão ser, tal documento deverá ser enviado à Corregedoria do Tribunal de Justiça. Ficando, portanto, nossos cumprimentos aqui ao doutor procurador, aos juízes que compõem este pleno e aos juízes auxiliares da propaganda e aqueles que atuaram nas demais comarcas do Estado. Essas as minhas considerações, senhor presidente. Eu estou de acordo, doutor Pedro Francisco. Doutor Agamenon? Doutor Lídio? Também aí, né, estender também aos eminentes procuradores auxiliares e promotores de justiça, né, que tiveram efetiva participação. Então, Vossa Excelência fica como relatora de todo o texto e pode, a senhora, embora tinha falado que iria escrever tudo em letra de ouro, eu também aprovo. Que ele merece. Alguma manifestação? Senhor presidente, só gostaria aqui de, evidentemente, agradecer, né, as considerações que foram feitas ao Ministério Público, dizer que para mim tem sido uma experiência bastante gratificante a atuação como procurador regional eleitoral. Quando assumi a função lá na Procuradoria, o que se falava era que o fardo era bastante pesado e que a função era bastante sofrida, e até por isso nenhum dos colegas tinha vontade de exercer a função de procurador regional eleitoral. Eu decidi, então, assumir o desafio e a minha experiência tem sido exatamente o oposto daquilo que se dizia. Tenho sido bastante feliz aqui, tenho gostado bastante de atuar aqui e já pretendo me candidatar à reeleição quando meu mandato se encerrar daqui 2 anos lá. Então, quero deixar aqui registrados meus agradecimentos às considerações que foram feitas e dizer que a recíproca também é verdadeira. Esse tribunal tem atuado de forma brilhante em todas as questões que são submetidas. Temos uma relação aqui bastante amigável, isso daí é extremamente importante e fico bastante feliz com o clima aqui dessa corte. Doutor Douglas, eu também, quando era para vir para cá também, com uma certa preocupação, dizendo que seria tão difícil militar aqui na Justiça Eleitoral, em razão dessa né, Justiça Federal, juízes estaduais, né, procurador, do outro lado, na zona eleitoral, os promotores, então seria difícil. Eu também fiquei, sim, mas eu vou sair também com uma visão totalmente diferente, agradecido pela experiência, né? E se eu puder votar, eu vou falar para o Janot recolher meu voto. O senhor já está aqui, né? E que deva continuar pelo trabalho e a experiência que tive também com o doutor Marcelo, também não posso deixar de esquecer, né? Ponderado. Ele teve um membro aqui, que até, acho que foi o doutor Pedro Francisco, que o perfil dele é mais de juiz do que de procurador, né?
E, de fato, acho que foi o doutor Canino que colocou. Realmente, o doutor Marcelo também muito inteligente. Tanto é que já tem uma gama de graduação aí, agora está na área da medicina, né? Que tenha sucesso e trabalhando assim com essas pessoas, né? E espero, sim, retornando para o tribunal, se tiver que alçar algum cargo lá, poder dividir também de tal forma como aqui, com a desembargadora Maria Helena. Então, nada mais havendo, declaro encerrada a sessão. Um bom dia a todos e aos nossos servidores também, novamente, os cumprimentos por esse dia. Embora tenha uma conquista como ser humano, né? Porque economicamente o servidor estão aí tudo padecendo, desde Polícia Federal tentando entrar em greve para ver se consegue toda a justiça. Mas fica aqui os nossos cumprimentos a todos os servidores de todos os níveis do país.